Um bom dia a todos, Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Hoje é 12 de novembro de 2025, agora é 6h21 da manhã. Então Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, estou ao vivo no Instagram e no TikTok. Tá eu e a Branquinha. Eu e a Branquinha aqui. Esperar um pouco as pessoas chegar. Pra mim tá mostrando a Branquinha também, né, gente? A Branquinha faz parte da minha live. Ela todo dia ela quer escutar a live. Né, Branca? A Branquinha faz parte da live, gente. Então vamos mostrar no Instagram aqui. Bom dia. Deus abençoe cada um de vocês. Eu esqueci. Como é que vê isso aqui? Não sei se é B, B. Bom dia. A branca aqui, gente. Ó. Aqui. Vou já tá desse lado aqui. Tem uma que fica do outro lado, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês a minha branquinha. A minha branquinha é a minha gatinha, né, gente? Ó. Como que ela é bonitona. Ela fica quietinha lá dentro. Mas tem uma que pula fora. Eu vou. Então tá chegando o pessoal aí. Bom dia. Seja bem-vindo cada um de vocês. Nicolas entrou. Estigra Cimento entrou. Lenildo entrou. Rodrigues. Pitina entrou. Camila. José. Douglas. Então, bom dia para todo mundo. Vou mostrar para vocês a minha gatinha aqui, tá? Olha como é que ela fica comigo aqui, ó. Aqui, ó. Na posição. Né, Branca? Olha, a Branca aí, gente. Tá vendo? Todo dia a Branca tá aqui. O Fez que em vez de conta vem cá de gaiato, mas quem fica aqui mesmo é a Branca. O Fez tá lá na sala, tá, gente? Então nós vamos ler a mensagem Deus em Simplicidade, né? Eu acho que hoje eu termino ela. Eu acho que eu tô na última folha ali. Eu vou até olhar ali. Eu já tô com a brecha aqui do lado, tá, gente? Graças a Deus, eu não sei se alguém aí tava vendo a live aí ontem. O meu cachorro tava com dificuldade para levantar. Ele tem uma doença chamada leucemia, né? Aí, graças a Deus, sabe o que eu fiz? Eu fiquei preocupado, trabalhei preocupado ontem. É que eu tenho que dar ele comprimido, né? Eu tinha um bom tempo sem dar ele, porque ele foi curado e tal, né? Mas você não pode parar de dar, não, gente. Aí eu corri, dei um remédio para ele e dei um dipirona para tirar a dor dele. Ele tava com a dor na perna, ele tá com um machucado na perna. Então, graças a Deus, meu cachorro voltou a comer normal. Ele todo dia de manhã ele faz um barulhinho querendo uma comidinha, uma ração, alguma coisa. Voltou, levantou a patinha dele, tá melhorzinho, tá em pé, graças a Deus. E hoje eu já dei o remédio e depois eu vou dar mais um de perona para ele para tirar a dor de novo. Então, graças a Deus, agora eu estou bem, porque o meu cachorro também está bem. Então, a riqueza minha, gente, não é dinheiro. A minha riqueza é o meu lar, minha família, minha esposa, o Senhor Jesus. Isso é a minha riqueza. Meus bichinhos me alegram muito. Então, vamos continuar, então. Eu estou na página 56. É bom eu fazer uma oração, tá? É bom eu fazer uma oração. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor essa manhã por mais uma vez o Senhor ter cuidado do meu lar, da minha família, de tudo que o Senhor tem feito nesse lar. Te agradeço, Senhor, pela vida dos meus bichinhos, pela vida da minha esposa, pelo meu lar, pelo meu trabalho, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. O Senhor é maravilhoso, pelo pão de cada dia. Te agradeço, Deus, e já no nome do Senhor Jesus. Eu ia cantar Somente Crer, mas eu estou pensando bem. Eu quero ver se eu termino essa Deus em Simplicidade hoje. Vamos ver se eu vou conseguir. Não é só uma página, não. Ouçam, posso dizer isto rapidamente agora.
Até mesmo as visões que Deus dá aqui no lugar são mal entendidas. Esta é a razão pela qual vocês me ouvem dizer nas fitas: diga o que as fitas dizem, diga o que as visões dizem. Agora, se você estiver completamente acordado, você verá algo. Vem, eu espero não ter que segurar isso em minha mão para lhe mostrar. Vem, vem, você está, isso está aqui, estamos no fim. Vem, sim, Senhor. Inteligência, educação, perderam isso. As visões, com elas são reveladas em tamanhas simplicidades. Elas simplesmente passam por cima das cabeças das pessoas, vem? Então, educação, inteligência, isso passa por cima da visão, passa por cima das coisas de Deus, porque é revelada em simplicidade. Porque eu vi a visão e lhes contei tudo a respeito de ir ali em cima, caçar, e vocês sabem que isso simplesmente fez as pessoas tropeçarem. E Deus colocou isto lá para o próprio propósito, e voltou e interpretou isto exatamente, mostrando a partida de minha mãe e as coisas assim. Então voltou e falou isto antecipadamente. Isto aconteceu exatamente da forma que ele disse que aconteceria. Vem? O nosso profeta foi caçar e Deus falou com ele a respeito desses 7 selos, da mensagem que ele está trazendo para vocês aqui, para mim, para vocês, para todo mundo. Ele morava no Kentucky, nos Estados Unidos, e assim que nós começarmos a ler os 7 selos, essa Deus em simplicidade já é o 7 selos. Na hora que eu começar a ler o primeiro selo, ele vai começar a revelar os selos. Mas quem revelou para ele foi o Senhor, que deu a mensagem para ele trazer. Embora João tenha vindo ali e confessado, ele disse: eu não sou nenhum Messias, mas eu sou a voz do que clama no deserto. Então o nosso profeta não é nenhum Messias, mas ele é o profeta que clama no deserto, trazendo a mensagem de salvação para todos nós hoje. Então, seus próprios discípulos disseram: por que os escribas dizem, as escrituras ensinam que Elias deveria vir primeiro? Vem, a simplicidade de Deus vai simplesmente passar por cima da cabeça das pessoas. Deixe-me tomar isso. Então, encerrar. Eu encerrarei pela ajuda de Deus. Veja. Olhe, agora, vamos fragmentar isso. Então, eu sinto por continuar dizendo que eu irei. Então, vejam, sinto por segurá-los, mas apenas em poucas horas nós voltaremos. Veja, vamos tomar uma simples gota de tinta. Tudo é para um propósito. Vocês têm se reunido aqui nesta manhã para um propósito. Eu como em sua casa, Charlier, Nelier, vocês cozinhou para mim com um propósito. Tudo tem um propósito. Esta igreja foi construída para um propósito.
Não existe nada sem um propósito e uma causa. E esta minhas lives também tem um propósito. A live que eu faço tem um propósito da palavra chegar ao seu coração e tocar em você e você descobrir as coisas verdadeiras do Senhor. Que você não seja enganado pelas religiões. O meu propósito da minha live é esse. Vamos tomar a simples gota de tinta agora. Você pode me ouvir? A congregação diz amém. Vamos tomar uma simples gota de tinta e olharmos nela. O que é isso? Uma gota de tinta? De onde ela veio, correto? Tomaremos esta gota de tinta. Agora, ela digamos que seja tinta preta. Agora, essa tinta é para um propósito. Ela pode escrever o meu perdão deve ser numa parede, num pen, para sair de uma penitenciária. Uma penitência, para sair de uma penitenciária. Ela pode escrever o seu perdão da cela da morte. Não é isso correto? Ela pode escrever João 3,16 e salvar minha alma por crer nisso. Não é isso correto? Amém. Ou ela pode assinar o meu atestado de óbito. Vem? Ela pode me condenar no tribunal do julgamento. É para um propósito. É isso correto. Amém? Bem, vamos olhar para aquela pequena tinta e ver de onde ela vem. Agora, é tinta. Suas químicas foram ajuntadas e assim por diante, até ela se tornar tinta. E é preta. Você a derrama em suas roupas, ela manchará. Mas nós temos fabricado uma coisa chamada alvejante. Vocês, mulheres, usam alvejante. Clorox. Bem, eu tomarei aquela única gota de tinta e a pingarei em uma tinta de alvejante. Agora, o que aconteceu com a tinta? Vem? Porque o alvejante foi fabricado, inventado e as químicas fabricadas foram reunidas para destruírem a cor até você não poder mais encontrá-la. Agora, parte do alvejante é a água. A água é o H2O. É hidrogênio e oxigênio. E ambos hidrogênio e oxigênio são explosivos poderosos. E então hidrogênio e oxigênio são verdadeiramente cinzas. Isto é o que são. Isto é correto. É correto. Cinzas químicas. Apenas cinzas químicas. Agora, colocando-os juntos, você tem água, mas separando-os, você tem hidrogênio e oxigênio. Você simplesmente continua retrocedendo. Agora, obtendo isso, vamos tomar. E eu não posso. Agora, pode haver químicos assentados aqui.
E agora eu quero dizer isso porque pode haver químicos ouvindo isto. Eu não conheço a fórmula, mas eu apenas desejo explicar isto da minha própria e humilde maneira. Continuando que Deus se revelará nisto. Veja, eu pingo aquela gota de tinta no alvejante. O que acontece? Imediatamente a mancha negra desaparece. Você não poderia encontrar novamente se você quisesse. Desapareceu. Você nunca a verá mais. O que aconteceu? Agora você não vê nada. Sujeira daquilo. Você não vê. Por que não? Porque foi desfeita. Agora a ciência diria, ela retornou para os seus ácidos originais. De onde vieram os ácidos? Bem, você diria, eles vieram de determinadas coisas, correto? Digamos, por exemplo, como gases formam ácidos. E de onde vieram os gases? Bem, diremos, os gases foram formados por moléculas. De onde vieram as moléculas? Todos os átomos. De onde vieram os átomos? Vieram dos elétrons. De onde eles vieram? Da luz cósmica. Vejam, você está diretamente de volta à descoberta da química agora. E se é uma substância e uma criação, tem que vir de um Criador. Então você não está assentado aqui por acaso. Eu não estou vos segurando até às 12h30 ou 1h por acaso. Os passos dos justos são ordenados pelo Senhor. Existe alguma razão para isso. Há alguma razão para que você creia. Há alguma razão para que você não creia. Exatamente como você, como aquela tinta. Tem que ter uma razão para você crer na palavra de Deus ou uma razão para você não crer. Agora vamos detalhar isso. Agora, a primeira coisa, digamos, depois de voltarmos nós traremos isto de volta até as moléculas. Agora, tomamos as moléculas. Eu diria, o número 1 vezes 9 moléculas, vezes 12 moléculas. Agora, se tivéssemos sido 11, teria vindo vermelho, mas teria que ser 12 para tomar o preto. Então, levaremos isto até os átomos. Foi o átomo e 9 elevado a 6 vezes mais 4 elevado a 3, para igualar ao átomo. 16 elevado a 11. Se tivesse sido 16 elevado a 12, poderia ter sido roxo. Então você continua dividindo aquilo. Deixa eu só publicar minha live aqui lá no Facebook também. Deixa eu compartilhar ela.
Agora, então é trazido ao lugar onde isso chega, ao átomo. Então a ciência pode começar a tocar aquilo. Tocar naquilo. Então isso se transforma em moléculas. Então eles podem começar a ver um pouquinho melhor. Então isso vem disso. E algo mais então, a primeira coisa, aquilo se torna química. Então eles podem misturar aquilo. Agora, quando o homem, antes dele pecar, agora nós vamos falar do pecado do homem. Que Deus vai fazer a química para limpar o seu pecado. Eu estou concluindo, mas não percam isto, não percam isto. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus e atravessou um grande abismo e se colocou na morte deste lado. Ele foi, não existia retorno exatamente. Não existia maneira para ele voltar. Mas então, quando ele o fez, Deus aceitou um substituto, que fosse um cordeiro, ou um bode, ou uma ovelha, ou algo por sangue, do qual Adão falou, ou melhor, Abel falou. Do outro lado, abismo. Daquele lado, ele é um filho de Deus. Ele é um descendente de Deus. Ele é um herdeiro da terra. Ele pode controlar a natureza. Ele pode falar e trazer a existência. Ora, ele mesmo é um criador. Ele é um descendente de Deus. Mas quando ele atravessou, ele separou a sua filiação. Ele é um pecador por natureza. Ele está debaixo das mãos e do domínio de Satanás. E Deus tomou um sacrifício, a química do sangue, mas o sangue de touro e bodes não dissolveu o pecado. Ele apenas cobriu o pecado. Se eu tenho uma mancha vermelha em minha mão, eu cubro com branco, a mancha vermelha continua ali. Vem, ela permanece ali. Mas Deus enviou do céu um alvejante para o pecado. O alvejante é o Senhor Jesus. Foi o sangue do seu próprio Filho, que quando nos nossos pecados confessados, cai no alvejante de Deus. Tente encontrá-los novamente. A cor do pecado volta através dos mediadores e através do tempo, até acertar o acusador. O acusador é Satanás, e ficar sobre ele até o dia do juízo. Então, meu querido, se você aí do outro lado aceitar Jesus como seu Salvador, você tem um alvejante que é o Senhor Jesus, que vai apagar todo o seu pecado e vai trazer de volta o seu pecado e devolver ele para Satanás. Você não vai responder mais sobre o seu pecado, mas para isso você tem que aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador.
Não há outra forma para isso. O que acontece com o filho? Ele volta ao companheirismo perfeito com o pai. Amém? Novamente, de pé, do outro lado, do abismo, sem nenhuma lembrança de pecado contra ele, mas não mais, não há mais nenhuma mancha de alvejante que possa ser vista em parte alguma. Ele está livre. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Exatamente como aquele Clorox, ou melhor, aquela tinta nunca poderia mais ter tinta, porque ela foi desintegrada e enviada de volta novamente. A quanto o pecado confessado é confessado e tem sido emergido em um homem ou uma mulher que foi imergido no sangue de Jesus Cristo, isto mata todos os sintomas e cada molécula de pecado volta para o diabo. Amém? E fica sobre ele até aquele dia do juízo, onde o seu destino eterno será lançado no fogo, no lago do fogo. Seu pecado vai ser jogado no lago do fogo. E o abismo encerrado, e nunca mais voltará à lembrança do seu pecado. E o homem fica justificado como filho de Deus. Simplicidade. É simples desse jeito. Moisés, sob o sangue de touros e bodes, com sua confiança na palavra de Deus, e Deus pôde tomar aquele homem simples e colocar as suas palavras em sua boca. E ele provou que ele era servo de Jeová, pois ele pode andar ali fora, e Jeová falou com ele através de uma visão. Ele saiu e estendeu suas mãos em direção ao leste. Agora, recorde, Deus havia falado com ele. É o pensamento de Deus. Deus usa o homem. Deus falou com ele. É correto. Ele disse: vá e estenda aquela vara em sua mão em direção ao leste e diga: moscas. Moisés, sob o sangue daquele bode, ovelha, saiu por ali e tomou aquela vara, a estendeu em direção ao leste. Assim diz o Senhor: haja mosca. Não se ouviu uma mosca. Voltou, já estava dito. Era um pensamento, agora foi falado, foi expressado. É então a palavra de Deus. Aquilo encontrou nos lábios humanos de um simples homem, sob o sangue de um touro ou bode. A primeira coisa que você sabe, uma mosca verde começou a voar por ali. A coisa seguinte que se sabe era mais de 2.000 quilos por metro quadrado. O que foi isso? Foi a palavra de Deus falada através de Moisés. O Criador pôs sob o sangue e ele estava de pé na presença de Deus. E as suas próprias palavras não eram
palavras suas. Tá vendo? Então Deus pode usar um homem, como usou Moisés, e as próprias palavras que o homem está falando ser as palavras do Senhor. E através das palavras do Senhor, aquilo via a existência. Deus usar aquele corpo, aquela voz, e ser a voz de Deus naquele momento, para dar existência à vinha mosca. Naquele tempo era Moisés, mas pode ser um homem que Deus trabalhe com ele. Se estivesses em mim e minhas palavras em vós. Então, se você estiver com Deus e as suas palavras estiverem em Deus, em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e eu vos fará feito. Onde a igreja está edificada, haja rãs, e não existia nenhuma rãs no país. No prazo de 1 hora havia 10 pés de profundidade nos lugares. O que foi isto? Foi Deus, o Criador, se escondendo em um homem simples, que era Moisés. Tá vendo aí? Como que Deus usa o homem, a voz do homem. Agora eu quero lhes perguntar algo. Se o sangue de um touro ou de um bode foi usado como alvejante, o qual apenas podia cobrir, pode colocar um homem na posição de falar a palavra criativa de Deus. Então Moisés, naquele momento, ele era colocado o sangue sobre touros e bodes. Não era sobre o cordeiro, que era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ainda não tinha vindo. Através e trazer mosca à existência. Por que você tropeçaria no alvejante do sangue de Jesus? Então você não pode tropeçar nas coisas que Deus vai fazer na sua vida. Do sangue de Jesus Cristo, o qual pode falar e trazer à existência um esquilo ou algo. Amém? Não faça isso, não tropece na simplicidade. Creia que ele permanece sendo Deus. Oh, que coisa! O pecado perdoado. Oh, como eu gostaria de poder. Então, em Marcos 11, 22, qualquer que disser a esse monte, mova-te, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Oh, eu tenho 3 ou 4 páginas. Temos que deixá-las de lado. Obrigado. Deus escondendo-se em simplicidade. Não vê você? Há algo errado em algum lugar. Tem algo errado em algum lugar. Quando Deus faz uma declaração, ele não pode mentir. Ele faz a promessa, vê? Ele se esconde em simplicidade. É tão simples. Os cultos intelectuais dizem: telepatia ou algo. Vocês sabem que isto é uma. Deus pode se mover de volta através da corrente do tempo e ele dizer aí atrás exatamente o que aconteceu. Dizer-lhe exatamente o que você é hoje. Deus pode fazer isso. E o que você será depois.
Isso continua sendo através do alvejante de Jesus Cristo. Amém? O qual pode tomar um pecador e alvejá-lo ali e colocá-lo na presença de Deus. Amém? E se estiverdes em mim, e minhas palavras em vós, então pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Amém? Como me acusam, quando as suas próprias leis dizem que aqueles a quem veio a palavra de Deus, os profetas, vocês os chamam de Deus? Então, como vocês podem me condenar quando eu digo que sou o filho de Deus? Eles falham em ver isto. Eles falham em ver isto. Agora, a igreja, mas nas próximas mensagens de hoje, à noite, em diante, não falhei em ver isto. Vejam o dia em que estamos vivendo. E recorde, o sangue de Jesus Cristo lava os pecados leva os pecados para bem longe de você. E eles não ficam nem mesmo na presença de Deus. Ele tira todas as manchas. Então, meu querido, se você crer em Deus, na palavra do Senhor, ele joga seus pecados para bem longe. E nem Deus vê aqueles seus pecados. Joga para bem longe, você não tem mais nenhuma mancha. Então você precisa render ao Senhor. E o pecado deixou uma mancha carmesim. Ele a lavou, deixou branco como a neve. Então, diante do trono, eu me firmo nele completamente. E a hora está voando, tá? Com que coisa? Como posso ser completo? Como posso ser completo? Porque o sangue, não eu, mas aquele sangue, permanece entre Deus e mim. Eu o aceitei. Amém. E ele o colocou. Eu sou um pecador, mas ele é Deus. Porém, a química está entre mim para destruir o pecado. Então Deus me vê exatamente tão branco como a água que está no alvejante. O pecado se foi, graças a Deus. Ele não pode nem mesmo alcançá-lo, porque há um sacrifício ali. Deus já fez o sacrifício. Deus morreu na cruz por nós. Não tem mais pecado na sua vida. Basta você colocar Deus na sua vida. Deus já pagou o preço. Onde está nossa fé para crer na simplicidade da palavra de Deus? Apenas o que Deus disse. Tome-o em sua palavra. Deus se esconde agora em simplicidade, em um pequeno grupinho humilde. Mas, num desses dias, ele se manifestará como ele sempre tem feito nos dias passados. Aleluia. Glória a Deus. Ó, o vento fechou a porta aqui. Você o ama? A congregação diz amém. Eu amo, porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Você o ama? A congregação diz amém. Que coisa, não é ele maravilhoso? Amém.
ele foi destinado a fazer o que ela te leve a um lugar onde você não procure por coisa floridas ou algum. Quando você vir Deus em grandeza, veja quão humilde é. E então você verá a Deus. Não procure por ele. Quando Elias estava lá atrás, naquela caverna, a fumaça passava, sangue, trovão e relâmpago. E vejam, todos aqueles tipos de sensações que tivemos, sangue na face e nas mãos, e sensação e tudo mais, elas nunca incomodaram aquele profeta. Ele simplesmente ficou ali. Mas ele ouviu uma quieta e pequena voz. O que foi aquilo? A palavra. Então ele cobriu a sua face e saiu. Veja, foi isto. Recorde, amigos, não procure por grandes. Você diz Deus, ele fala de grandes coisas. Chegará o tempo que haverá isto, aquilo ou aquilo outro. Grandes coisas. Espero que você esteja captando a respeito do que estou falando. Vem, grandes coisas. Vejam. E, quando isso acontecer, será grande, enorme assim. E será tão humilde que você perderá toda a coisa e seguirá adiante. Vem, você olhará para trás e dirá, bem, aquilo nunca veio. Veja, passou bem por cima e você nunca viu aquilo. Apenas se foi. Vem, é tão simples. Vem, Deus vive em simplicidade para manifestar-se em grandeza. O que faz grande é o fato dele poder simplificar a si mesmo. Um grande homem não pode simplificar a si mesmo. Ele tem que ser Não, vou terminar a mensagem, a simplicidade. E eu tenho que correr, tá? Eu vou terminar a mensagem agora. Dignatário vem, mas ele não é ainda suficientemente grande. Quando ele se torna grande o suficiente, então ele desce assim. Veja você, e se humilha. Como o velho santo disse, ali em cima, em Chicago, aquele sujeito subiu com toda cultura e coisa. Disse, ele desceu derrotado, com a cabeça baixa, andando fracassado. Ele disse, se ele tivesse subido como ele desceu, ele teria descido como ele subiu. Bem, isso é correto. Vejam, muitas vezes você vai fazer uma coisa, faz com simplicidade. Seja humilde, que aí é mais fácil você descer melhor. Mas se você subir com a sua arrogância, você vai descer derrotado. Humilhe-se, apenas seja humilde. Não tente ser diferente, apenas ame a Jesus. Vem, diga, Senhor, se há alguma malícia em meu coração, se há qualquer coisa errada, Pai, eu não quero ser assim. Seja humilde. Leve isso para longe. E não quero ser assim. Eu quero ser contado como um daqueles
daquele dia, Senhor. E eu vejo o dia se aproximando. Você vê os selos começando. Se Deus o abrir para nós, e recordem, Ele pode fazer isso sozinho. Estamos dependendo dele. Deus te abençoe. Agora, eu suponho que nosso pastor terá uma palavra para vos falar, ou melhor, para lhes dizer. Não posso demorar, cara. Para vocês antes, e nos encontraremos novamente nessa tarde. E eu penso que o culto será às partes de cânticos, às 6h30. Pastor, é isto. Irmão Leville diz, começa às 6h30. Correto? 6h30. As portas se abrirão às 6. As portas se abrirão às 6. A parte dos cantos começarão às 6h30. O Senhor permitindo, estarei falando nesta noite em um assunto relacionado ao livro dos 7 selos. Então, segunda-feira à noite, sobre o cavaleiro do cavalo branco. Terça-feira à noite, o cavaleiro do cavalo preto. Quarta-feira à noite, o cavalo baio, o cavalo amarelo, e então o cavalo do cavalo vermelho. Então entraremos nesta sexta-feira, quarta-feira, quinta e sexta-feira. Então domingo à noite, no próximo domingo de manhã, talvez um culto de cura, e não sei. Agora, recorde, estamos dedicados ao Senhor, nós e a igreja, para o que o serviço de Deus, Deus vos abençoe. Eu estou lendo rápido porque eu tenho que terminar, tá? Eu tenho que terminar, senão vai passar de 1 hora. Eu estou correndo. Eu estou em 1 hora atrasado. Vocês me perdoem agora. A congregação diz amém. Eu não tive a intenção de fazer isso, mas vejam, eu posso estar com vocês apenas essa semana. Estarei partindo novamente. Eu não sei para onde estarei indo, simplesmente para onde ele guiar. Eu quero gastar cada minuto que eu puder, porque eu quero passar a eternidade com vocês. Deus abençoe. Agora, irmão Leville. Então terminou, gente. Eu também tenho que terminar. Eu tenho que terminar. Agora, se vocês quiserem, eu vou fazer mais outra live, tá? Só que aí eu vou deixar o meu irmão mandou uma mensagem para mim e eu vou deixar ele falando. Eu tenho que terminar agora, que não pode passar de 1 hora na live aqui, senão vai me atrapalhar tudo. Eu vou encerrar agora e volto então. Aí eu vou deixar o meu irmão falar um pouco lá, uma mensagem com vocês. Então Deus abençoe vocês. Então encerrou aqui, ó. Deus em simplicidade encerrou, tá? A próxima agora eu vou entrar com a brecha. Ela tá aqui, ó. A próxima é a brecha, ó. Tá? A próxima agora é a brecha. Então Deus abençoe. Deixa eu encerrar, não posso falar não, gente, senão vai passar de 1 hora.